Tudo o que você vê, embora pareça exterior, está dentro, do qual este mundo de mortalidade é apenas uma sombra. Se você apenas entrar em um estado em sua imaginação e assumir sua verdade, o mundo exterior responderá à sua suposição, pois ele é sua sombra, testemunhando para sempre sua atividade imaginativa interior. Teste a si mesmo, e se você provar isso de forma satisfatória, chegará à mesma conclusão que os apóstolos chegaram no capítulo 13 do livro de Atos. Então você também dirá: eu encontrei em Davi, filho de Jessé, um homem que, segundo o meu coração, fará toda a minha vontade. Se o mundo responde à sua atividade imaginária, o mundo não é Davi fazendo sua vontade? Se o Senhor afirmou que Davi sempre faz a sua vontade e você, por um simples ato imaginário, ordena que o mundo exterior responda, você não é o Senhor? Quando você imagina algo, é como se você tocasse um acorde e tudo que simpatiza com este acorde responde para testemunhar a atividade em você. Se o mundo é a corda que responde ao que você está imaginando e Davi é um homem de acordo com seu coração que fará toda a sua vontade, Davi não é o mundo exterior? Isto não é a vontade da forma como o mundo usa a palavra. Você não deseja que algo seja assim, mas imagine e torne-se interiormente convencido de que é assim. E se, através de sua persistência, o mundo responder, você não apenas encontrou Davi, você encontrou o Senhor como a sua maravilhosa imaginação humana. No pensamento hebraico, a história consiste em todas as gerações de homens e das experiências deles fundidas em um grande todo, em tempo concentrado, no qual todas as gerações se fundem e de onde nascem, chama-se eternidade. Em Eclesiastes, somos informados de que Deus colocou a eternidade na mente do homem, mas para que o homem não possa descobrir o que Deus fez desde o início até o fim, somente no final você realmente saberá o que Deus colocou na sua mente. A palavra hebraica olam, traduzida como eternidade ou o mundo em Eclesiastes, é muitas vezes traduzida como juventude, adolescente, um homem jovem. Estes são 3 títulos dados a Davi, filho de Jessé. E a palavra Jessé significa qualquer forma do verbo ser, eu sou. Este não é o nome de Deus? Quando o tempo da sua partida tiver chegado, você verá o mundo da humanidade, não como uma multidão de pessoas, mas como uma única juventude, um adolescente, um homem jovem. Pois a eternidade é personificada como o jovem chamado Davi. Você saberá que isto é verdade somente quando você chegar ao fim. Agora, ouça estas palavras encontradas no 20º capítulo de João. Pedro entrou no túmulo, onde viu as roupas de linho caídas e o lenço que estava sobre sua cabeça, não com as roupas de linho, mas enrolado num lugar à parte. Você pode se perguntar por que isso é dito desta maneira, mas eu lhe digo, as roupas de linho e o lenço são muito significativos. Leia a história cuidadosamente e você descobrirá que a tumba onde ele foi crucificado e enterrado se chamava o crânio. E Pedro, ao entrar no túmulo, viu as roupas de linho e o lenço, mas não pôde ver aquele que foi colocado ali. Esta não é a história secular de um homem que morreu vestindo roupas de linho com um lenço cobrindo o seu rosto e deixou a tumba 3 dias depois, deixando suas roupas e o lenço para trás. Não, as Escrituras são uma visão repleta de simbolismos. As roupas de linho simbolizam o seu corpo físico, a vestimenta que você usa aqui que cobre a sua verdadeira identidade. Esta não é uma história de um que morreu, mas de alguém que ressuscitou dos mortos.
Em tempos antigos, a palavra lenço tinha um significado muito mais amplo do que tem hoje. Temos guardanapo de coquetel e também absorvente higiênico, mas este guardanapo simboliza a placenta, o pós-nascimento. A placenta aparece separada do corpo para avisar que ocorreu um parto. Este é o nascimento que João insiste ser necessário para a entrada no reino dos céus. Mateus e Lucas contam a história de nascimento de uma mulher chamada Maria, dando à luz a uma pequena criança que era diferente, mas ainda assim nascida como nós. Mas quando você lê a história em João, o mais profundo de todos os escritores do Novo Testamento, você descobre onde o nascimento ocorre e quem Maria realmente é. Maria é o crânio, o ventre no qual Deus entrou. Blake disse: o próprio Deus entrou pelas portas da morte com aqueles que entram, e se deitou na sepultura com aqueles em visões da eternidade, até que eles acordassem e vissem Jesus e as roupas de linho que a mulher havia tecido para eles. Minha mãe teceu esta roupa carnal que eu uso, e quando eu vim, foi de seu ventre. Então a placenta seguiu. Ela precisou ser descartada, pois não faz parte da terra. Então é com o guardanapo, lhe contando aqui, que aconteceu um nascimento inusitado no crânio, onde o drama começou e termina. Sem dúvida, milhões de pessoas assistiram aos cultos do último domingo e ouviram que ele ressuscitou. Sim, ele ressuscitou, e você também ressuscitará, pois Deus realmente se tornou como você é para que você possa se conhecer como ele é. Tendo entrado em seu crânio, ele agora tem visões de eternidade. Visões de guerras, fomes e convulsões foram inicialmente imaginadas ou não poderiam acontecer. Quando você imagina um estado e percebe que sua resposta vem de fora, você descobre quem é Deus, pois todas as coisas são feitas por ele. Como ele quer, assim é, mas ele deve ser alguém que faça toda a vontade dele. Se forem necessários 500 seres diferentes, homens e mulheres, para responder ao seu ato imaginário, eles virão e parecerão ser a influência através da qual o seu desejo se torna visível. Veja, a humanidade é Davi, sempre trazendo a sua vontade, e quando o seu tempo for cumprido, toda a humanidade se fundirá num único jovem e será personificada em Davi. Estranhamente, ele vem de dentro de você e o revela como o pai dele. Então, falando por experiência própria, você dirá: eu encontrei Davi. Ele clamou a mim: tu és meu pai. E você saberá que a sua jornada está no fim. São necessárias todas as gerações de homens e suas experiências para trazer você a ponto de confrontar a beleza daquelas experiências fundidas em um único jovem conhecido como Davi. Toda criança nascida de uma mulher eventualmente sabe que ele é o Deus que criou o universo e desejou que tudo existisse. Então ele perdoará a todos, pois saberá que eles estavam apenas fazendo a vontade dele. Então todos os que foram somados aparecerão para ele como Davi, e ele dirá: eu descobri que meu filho Davi é um homem segundo o meu coração, que faz toda a minha vontade. Agora, chegamos a estas palavras: eu, Jesus, sou a raiz e a descendência de Davi. Sim, chegará o dia em que você saberá que você criou, entrou e animou a humanidade para que eles pudessem responder aos seus atos imaginários. E quando você tiver interpretado todas as gerações de homens e tiver tido todas as experiências deles, você sairá da humanidade sabendo que você é a descendência e a raiz dela, portanto, o pai dela. Ainda assim, você vem do pai, como prometeu a si mesmo que viria. Lhe foi dito a você:
Quando seus dias se cumprirem e você se deitar com seus pais, eu ressuscitarei seu filho depois de você, que sairá de seu corpo. Eu serei o pai dele e ele será meu filho. Tendo criado a humanidade, a percepção veio e se enterrou na humanidade, pois uma semente deve cair no chão e morrer antes de ser tornada viva. A não ser que morra, permanece sozinha, mas se morre, ela traz muitas coisas. Deus morreu para se tornar a humanidade, que é feita do pó da terra. O nome dele é Eu Sou. Esta é a semente chamada homem, humanidade, que caiu na terra, e todo homem, seja ele masculino ou feminino, diz Eu Sou. Se eu sou está imaginando um certo estado e o mundo responde, seja bom, ruim ou indiferente, a resposta não está fazendo a minha vontade? Quer a resposta venha de uma única pessoa ou de inúmeras pessoas, elas são Davi, pois é ele quem está sempre fazendo a vontade do eu sou. Independentemente de seu nome, cor ou raça atual, você é Davi quando responde e torna visível para mim aquilo que imaginei. E quando você encontra a causa da resposta, você encontra a si mesmo. Teste-se e você descobrirá que o seu ato original foi a causa da resposta do mundo relativo a você. Então, você terá encontrado o Pai e o Filho, e a sua jornada estará no fim, pois você terá se libertado das causas secundárias neste mundo de morte. Então, sua jornada se fundirá em um único jovem chamado Davi. Você o reconhecerá como ele é, assim como ele foi descrito no livro de Samuel. Você verá a eternidade que Deus sepultou em sua mente, e você será aprimorado pela experiência de criar estes corpos para o palco, entrar neles e desempenhar seus vários papéis. A sua presença aqui me diz que você interpretou todos, porque ninguém vem a mim a não ser que meu Pai os chame, e eu e meu Pai somos um. Sua presença consistente e seu interesse em minhas palavras me dizem que você chegou ao fim da peça. Tendo desempenhado o papel do bem conhecido e do desconhecido, do rico e do pobre, do desgraçado e do orgulhoso, você desempenhou tudo, pois tudo está contido dentro de você. Toda parte concebível agora é uma realidade em você, mas você não precisa ativá-las. Você pode, contudo, entrar em um estado e, pelo simples ato da assunção, ativá-lo, e nenhum poder do mundo pode parar a resposta dele. Se forem necessárias uma dúzia ou milhares de homens e mulheres para responder à sua suposição, eles o farão, pois a humanidade é Davi, um homem segundo o seu coração, que fará toda a sua vontade. Todos os necessários para cumprir sua suposição deverão e irão testemunhar aquilo em que você está entretendo internamente. Agora, embora Nicodemos fosse membro do Sinédrio e conhecesse o pensamento hebraico a respeito da história, ele não conseguia compreender a ideia de um segundo nascimento. Foi ele quem perguntou: como pode um homem idoso entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer de novo? Então a resposta veio: você, um mestre de Israel, ainda assim você não sabe. A não ser que você nasça do alto, você não pode entrar no reino dos céus chamado de nova era. Este é o drama de um ser expandindo-se primeiro, criando a humanidade e depois se limitando à sua própria criação. A humanidade, embora faça parte da estrutura do universo, está morta. Deus, respirando sobre ele, possui o corpo e o espírito, entra e o anima. Agora, em um corpo, isto está morto. Deus passará pelos horrores da jornada, sonhando você e suas experiências, até que ele acorde onde começou o sonho, em Gólgota, sua tumba, que é o seu crânio.
E quando Deus acorda, você acorda. Ao sair disso, você olhará para trás e verá aquilo que ocupou durante 6.000 anos. E você verá as roupas de linho que sua mãe teceu em seu ventre e deixará o guardanapo que o corpo expele. Então, aqueles que vêm para testemunhar o seu nascimento verão apenas o corpo descartado e aquilo que simboliza o seu nascimento do alto. Tendo tido a experiência, eu posso lhe dizer: você começou o seu drama no crânio e você o terminará lá. O drama é todo sobre Deus, pois Ele criou tudo. É Deus quem está interpretando todos os papéis do drama, e no fim é Deus quem se extrai e se ergue de seu próprio estado de morte. Esta é a ressurreição. Se você pensa em termos de um pequeno ser chamado Jesus Cristo, você deixa a verdade escapar completamente, pois Jesus Cristo é a sua própria maravilhosa imaginação humana, que é o próprio Deus. Quando você imagina um estado, Deus o imaginou, e assim como um som traz a resposta, o seu mundo responderá, desempenhando o papel que desempenhar para provocar a realização. Tudo o que você precisa fazer é permanecer fiel ao estado em que entrou. Agora, Paulo faz esta afirmação: lembre-se de Jesus Cristo, descendente de Davi, de acordo com o meu evangelho. Tendo experimentado a Escritura, Paulo chama de meu evangelho. Ele não nega a descendência de Cristo, ainda assim ele sabe que Davi foi criado por ele. Tendo-se enterrado em Davi, Deus morreu se esquecendo. Então Davi aparece quando a memória retorna e ele sai daquele corpo para descobrir que está muito mais luminoso do que era antes de entrar nele, muito mais translúcido, maior em poder e sabedoria do que anteriormente, pois Deus é a verdade e a verdade é uma iluminação sempre em expansão. Não há limite para expansão e luminosidade. Apenas existe limite para contração e opacidade. Ressurreição é simplesmente se erguer do corpo da morte em que você está agora envolto. E a expansão é sua devido à sua disposição de vir a este mundo de morte e superá-lo. Portanto, não procure nenhum guardanapo do lado de fora, pois ele é apenas um símbolo do seu nascimento espiritual. Quando a visão chegar até você, você saberá o que aconteceu e por que João deu tanta importância ao guardanapo. Foi João quem enfatizou o nascimento vindo de cima, pois apenas depois deste tipo de nascimento a paternidade pode ser descoberta. A placenta pertence ao corpo, mas depois que a prole sai, a placenta é descartada. Ela é um sinal de nascimento que pode ser visto, mas ninguém consegue ver você com o olho mortal, pois o seu é um nascimento espiritual. Eles virão e verão o resto que você vestiu, mas eles não verão você. Chegará um dia em que você experimentará o simbolismo da Escritura. Então você e eu, mais uma vez, estaremos naquele um corpo que ocupamos antes de nossa descida para estes corpos de morte. O corpo de Cristo ressuscitado não é algo acabado, mas está em processo de ereção. Constituídos pelos redimidos, todos devem ascender a esta experiência, tornando assim o corpo mais glorioso, mais luminoso e muito mais maravilhoso do que era antes de descermos para nossa própria criação de morte. Você não fez nada de errado que o levou a entrar em um corpo de morte chamado homem. Você estava no princípio com Deus e era Deus. Você nunca foi um pequeno verme que, saindo do lodo, se tornou um pequeno pássaro e então outra coisa para evoluir para um homem. Não, tudo isto faz parte da estrutura do universo. Você era Deus quando desceu e animou o homem, e ninguém pode descer à humanidade a não ser um filho de Deus. Existe um número definido destes, e são necessários todos os seus filhos para formar Deus. A palavra Deus é plural.
A palavra é Elohim, que é uma unidade feita de um composto de outros. São necessários todos os filhos de Deus para constituir o Eu Sou. Portanto, não pode haver mais neste mundo do que filhos de Deus. Toda criança nascida de uma mulher está viva porque um filho de Deus, seu ser ancestral, está nela, animando-a e fazendo-a caminhar até que se desprenda daquele corpo que é o seu Davi, o seu amado, tal como o mundo. Alguém sentado numa masmorra e sentindo-se abusado pode criar uma imagem de ódio e causar perturbações no mundo. Embora ele seja completamente desconhecido e esteja enterrado em uma masmorra, portanto, invisível ao mundo, ele pode imaginar com tal intensidade que muitos serão pegos em sua resposta. Estamos sempre dando conselhos quando as Escrituras não têm nada a dizer sobre conselhos, sejam eles bons ou ruins. As Escrituras apenas nos dizem para irmos e contarmos a eles as boas notícias de que você é imortal, assim como eles são. Que você criou o mundo e simplesmente se extraiu dele, assim como eles podem fazer. Não lhes dê nenhum conselho sobre o que devem ou não fazer. Se o seu filho quer deixar a barba crescer, deixe ele fazer isso. Se ele não quer, não tente dar a ele todos os seus bons conselhos. Simplesmente deixe-o em paz e, da sua própria maravilhosa forma, imagine que você está livre daquele estado, pois o mundo pertence a você e ele está sempre expressando os seus pensamentos externos. Veja uma situação como algo externo e você ficará enredado em suas sombras, pois todos que respondem ao seu ato imaginário são uma sombra. Como pode uma sombra ser causadora em seu mundo? No momento em que você dá a outra pessoa o poder de causalidade, você transfere para ela o poder que pertence a você por direito. Os outros são apenas sombras, testemunhando as atividades que acontecem em você. O mundo é um espelho, refletindo para sempre o que você está fazendo dentro de si mesmo. Se você sabe disso, você será libertado e uma série de eventos se desenrolará dentro de você para revelar a história da salvação. Então você é instado a contar aos seus irmãos, a encorajá-los, pois todos são seus irmãos. Vá e diga aos seus irmãos: eu estou ascendendo até o meu Pai e o seu Pai, até o meu Deus e até o seu Deus. No final, nós todos somos apenas um ser maravilhoso. O corpo agora está sendo lentamente erguido dos redimidos, e todos serão redimidos. Se um irmão se perder no mundo da morte, deixarei os 99 para ir em busca dele. Todos devem ser redimidos ou faltaria uma pedra no templo. Portanto, todos, mesmo os Hitler, os Stalin, todos os chamados monstros do mundo serão redimidos, pois eles apenas respondem aos medos e aos pensamentos horríveis que os homens colocam em movimento. Uma amiga escreveu dizendo que, embora raramente compre um jornal, comprou um jornal de domingo há algumas semanas. Nele, ela leu a história de uma mulher que se autodenominava uma grande médium. Acreditando que a Califórnia iria desaguar no Oceano Pacífico, ela e sua família se mudaram para Spokane. Algumas semanas depois, um amigo telefonou e trouxe um jornal atualizado. Olhando através dele, ela encontrou uma história sobre a mesma mulher que, embora tivesse apenas 29 anos, ao chegar em Spokane, teve um ataque cardíaco e morreu. Tudo bem. No que diz respeito à senhora, a Califórnia desapareceu. Ela está agora em um mundo exatamente como este, em um período de tempo mais adequado para o trabalho que ainda precisa ser feito nela para levá-la ao conhecimento de quem ela realmente é. Esta coisinha assustada morreu muito jovem, mas enquanto ela estava aqui, ela assustou muitas pessoas neste estado.
Amigos do meu sobrinho se mudaram para o Arizona sem perceber que estavam levando consigo suas crenças e medos. Você pode ir daqui até os confins da terra, você pode arrumar sua cama no céu ou no inferno, mas você ainda estará consciente porque Deus está aí, pois você não pode deixar de ser Deus. Você pode não saber que você é, mas se você tem medo aqui, terá medo lá. Assim como Jó, os temores desta senhora vieram sobre ela. Com medo, ela criou o próprio desastre. Mas no final de Jó, somos informados de que foi Deus que operou tudo, pois somente no final da jornada percebemos quem Deus realmente é. Tendo ouvido sobre ele com a audição do ouvido, quando nossos olhos contemplam a verdade por experiência, entendemos. Com medo, orei a um Deus externo e todos os meus medos vieram sobre mim. Então, vendo o símbolo que revela a minha paternidade, eu disse: ouvi falar de ti com a audição dos ouvidos, mas agora os meus olhos te contemplam. Quando Deus se retira desta experiência fabulosa, tudo o que ele era é duplicado. Esta é a história de Jó. Ele não fez nada de errado. Jó simplesmente imaginou as coisas erradas. Ele culpou o diabo, mas o diabo não existe fora do homem. Satanás é quem duvida. É ele quem duvida da realidade dos seus atos imaginários. E você não consegue acreditar na realidade do seu ato imaginário e invisível. Você pode recorrer a outra pessoa e acreditar nela, mas você está sempre imaginando, pois a imaginação é Deus e a imaginação, imaginar, é o poder do mundo. No começo você ouviu, mas à medida que os seus olhos veem o resultado da sua audição interior, você acredita. E no final tudo o que foi tirado de você retornará 100 vezes mais. Ontem o mundo celebrou a ressurreição, mas a ressurreição e o nascimento do alto são duas faces da mesma moeda e acontecem na mesma noite. Os sacerdócios de todo o mundo marcaram a data como o primeiro domingo após a lua cheia em Áries, mas não precisa ser. A ressurreição pode ocorrer em qualquer momento do tempo. Aconteceu e ainda está acontecendo, pois o templo está sendo reconstruído numa escala mais gloriosa, pois somos as pedras vivas, formando a Nova Jerusalém. Acredite em mim quando digo que sua maravilhosa imaginação humana é Jesus Cristo. A imaginação entrou pelas portas da morte, seu crânio, e está sonhando o mundo em que você vive. É a imaginação quem surgirá, e quando isso acontecer, você será Jesus Cristo. Nunca houve outro Cristo e há apenas um. Quando acordo, eu sou Ele. Quando você acorda, você é Ele. E quando todos despertamos, somos todos Ele, que juntos formamos o único Senhor Deus e Criador de tudo. Não inveje ninguém, nem condene ninguém, pois a condenação é julgamento, e o julgamento é uma simpatia da sua imaginação. Com o julgamento que você julgar, você será julgado e cumprirá. Você sempre encontrará pessoas ansiosas para questionar o que você pensa a respeito deste ou daquele. Tenho certeza de que se todos rastreássemos nossa ancestralidade o suficiente, encontraríamos hippies, assassinos e ladrões registrados lá. No início, ninguém nascia rei. Alguém tinha que sentir esta posição e tomá-la à força. Você não precisa voltar atrás e mudar ninguém ou alguma coisa, mas não inveje ninguém. Se alguém quiser 1.000 ou 100.000 acres, deixe-o ficar com eles. Se você quiser morar em um lindo apartamento, reivindique que sim. Você pode pensar que não pode pagar o que deseja, mas este pensamento é um ato imaginário. Eu sugeriria, em vez de pensar que você não pode pagar, simplesmente dormir mentalmente naquele apartamento esta noite, aceitando o fato de que você tem todos os fundos necessários para pagar por ele. Persista e o mundo responderá. Você conseguirá o dinheiro necessário para viver lá.
O mundo não causa, ele apenas responde aos seus atos imaginários, pois somente Deus age e Deus está em você como sua maravilhosa imaginação humana. Agora, antes de julgar, tente. Se fizer isso, não poderá falhar. E quando se encontrar com a imaginação nas provas, compartilhe as boas novas com seus irmãos. Diga a todos que você sabe como o mundo funciona. Você não precisa ter uma formação educacional ou background social para aplicar este princípio, e você não tem como falhar, pois uma suposição, embora falsa, se persistida, se transformará em fato. Quando você sabe o que quer, assuma que já tem. Acredite que a sua suposição é verdadeira. Olhe mentalmente para seu mundo e veja seu desejo realizado. Faça isto e você estará convocando uma resposta para os seus pensamentos. E em um futuro não muito distante, você se encontrará fisicamente ocupando o estado imaginado. Agora, depois de realizar o seu desejo, não volte a dormir e se apegue a este sonho que agora é solidamente real, enquanto tenta projetar um desejo por meios seculares. Somos advertidos contra fazer isso na parábola do rico tolo, que disse: Eu tenho tudo o que é preciso, mais do que o suficiente. Irei demolir os meus celeiros e construir outros maiores para armazenar meus grãos e meus bens. Então eu descansarei, comerei, beberei e irei me divertir. Mas o Senhor disse a ele: Tolo, esta noite sua alma é exigida de você. Não se apegue a nada do lado de fora. Se apegue apenas à sua imaginação. Se algo é tirado de você, é porque em algum momento você assumiu a perda disso. Por um momento se perguntou o que faria se realmente tivesse perdido. Você esqueceu o pensamento, mas sua mensagem já havia sido liberada para se concretizar. Se você quiser manter suas posses, você deve mantê-las em sua imaginação e não construir celeiros para abrigá-las. Não se esqueça, lembre-se da história do nascimento contada em João. Ele não o descreve como Mateus ou Lucas faz, mas diz que este nascimento é essencial para entrar na nova era. Então, no final, ele lhe dá isso pelo simbolismo do nascimento que vem através da morte, pois é somente através da morte que se vive. Uma semente deve cair no chão e morrer antes de ganhar vida. Então Deus morre, dizendo: a menos que eu morra, você não poderá viver, mas se eu morrer, ressuscitarei e tu comigo. E Deus ressuscitou. Agora vamos entrar no silêncio.